Olá para você que nos acompanha em mais um episódio do Café em Prosa Podcast, nosso podcast especial aqui do Notícias Agrícolas para abordar tudo que envolve mercado do café e cafeicultura. Você está observando que a gente está num cenário um pouco diferente, é porque a partir de hoje aqui no Notícias Agrícolas você vai acompanhar uma série especial do nosso podcast, direto do Seminário Internacional do Café, que está acontecendo em Santos nesse momento. E a gente vai falar de uma pauta agora que é sustentabilidade, essa palavrinha que tem norteado de fato aí o nosso mercado, e vamos falar aqui agora que já tá aqui comigo sentada a Natália Carr, que é gerente ESG da Cochupé, maior cooperativa de café do mundo. Natália, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz que a gente conseguiu estarmos juntas aqui hoje. Faz tempo que a gente está querendo ter essa prosa. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio, ao nosso espaço. Obrigada, gente. Para mim é um prazer estar aqui. Acompanho Notícias Agrícolas. Quem não, né, acompanha. Mundo do café, a gente fica por dentro de tudo aqui. Então, para mim, muito obrigada. É uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da sustentabilidade da Cochupé. E vamos lá, porque a gente tem uma pauta muito especial aqui, que é para falar do protocolo Gerações, que você está ali liderando, trabalhando junto com o seu time, que é um protocolo diferente da Cochupé, que a Cochupé viu a necessidade de ter algo que atendesse esse mercado que é muito exigente. E o que chama muita atenção nesse protocolo, Natália, que eu queria que você explicasse porque a Cochupé, justamente a maior cooperativa de café do mundo, optou e viu a necessidade da gente ter um protocolo Gerações. Então explica pra gente o que é Gerações e o que virou essa chavinha lá na diretoria da Cochupé. Ok. Bom, a gente tem esse protocolo que chama Gerações, então o protocolo de sustentabilidade da Cochupé. Ele já tem 2 anos que ele está rodando no campo, então a gente tem um time de analistas de produção sustentável que dá esse suporte para o produtor para que ele possa aderir ao Gerações. O Gerações ele é um protocolo que ele foi construído em níveis, porque ele é uma ferramenta de melhoria contínua, né? Então a gente acredita que por ter esses 3 níveis a gente consegue incluir mais produtores. A Cochupé é a maior cooperativa, como você colocou, mas a gente é formado por pequenos produtores. Então, dentro desse universo de 19 mil cooperados que a gente tem hoje, a grande maioria, próximo de 90%, são de agricultura familiar. São realmente pequenos produtores que eles precisam ter um suporte diferenciado para conseguir entrar nesses nichos de mercado que a gente tem quando a gente busca um café diferenciado. Então, acho que foi nesse momento que a gente entendeu que precisava construir um protocolo que ele representasse a agricultura, né, a cafeicultura brasileira, que fosse inclusivo realmente, que ele respeitasse, claro, é um protocolo muito sério, ele tem a parte de... tem uma terceira parte certificando, a gente está para conseguir equivalência, estamos trabalhando fortemente para conseguir equivalência com a GCP também, mas então é um protocolo muito sério, mas a gente viu que tinha necessidade da gente criar algo que representasse a agricultura brasileira mesmo, para que a gente pudesse incluir esse pequeno produtor. E Natália, quando você fala assim, essa questão que é um protocolo que tem vários níveis, inclusive a Cochupé já me explicou isso uma vez, né? Um outro porta-voz, que é um protocolo que chega para agregar ao produtor e não para puni-lo caso ele não tenha adotado ainda algumas práticas. É isso mesmo? É essa a ideia da Cochupé, transformar essa produção aos poucos? Exato, é exatamente isso. Dentro do Gerações, a gente tem 118 requisitos. Então, nos níveis, é muita coisa. É muita coisa. Por isso que ele precisa desse apoio do analista no campo, porque esse analista vai com uma visão bem geral da propriedade, não só da área de lavoura de café. Então, ele avalia toda a propriedade, ele vê como que ele pode auxiliar esse produtor nessa ferramenta, né, subir a escadinha dos níveis. Então, ele entra a partir do momento que ele está de acordo com os requisitos do nível 1, ele entra no nível 1, e a partir dali o analista vai ajudar ele a desenvolver para ele conseguir atingir até esse nível 3. Então a gente fala que ele é muito inclusivo porque ele tem esse olhar diferenciado, onde a gente consegue dar um suporte e acompanhar o produtor nessa evolução. Fora que para o nível 1 a gente tem o benefício dessa assistência técnica diferenciada. Mas no nível 2 ele já começa a ter alguns descontos em maquinários, alguns equipamentos, né, voltado para fotovoltaica, né,
bem voltado para a sustentabilidade também. E no nível 3 ele já começa a ter uma premiação em dinheiro por saca. Então isso também é uma forma de incentivá-lo, né, e voltar esse investimento, ter um retorno para a propriedade para que ele consiga evoluir, né, dentro do Gerações também. E quando a gente fala em sustentabilidade, Natália, a gente sabe que é um guarda-chuva muito amplo, né? A gente tem falado muito isso com o produtor, que sustentabilidade não é só aquilo que ele prega dentro da lavoura, né? As ações dele com aqueles funcionários, com aquela comunidade que está inserida, a forma como ele fecha negócio, diz muito do quão sustentável ele é. Essa parte também está inclusa dentro do protocolo Gerações? Também é uma função desses analistas e do pessoal que acompanha esse produtor de perto? Sim. O Gerações, ele leva a sustentabilidade a fundo mesmo, nos seus 3 pilares. Então, ela engloba sustentabilidade ambiental, mas ele se preocupa muito com a social, né, com a parte trazer informação para o produtor a respeito de normas trabalhistas, de como que tem que ser essa relação, né? A Cochupé está com uma cartilha, inclusive, para auxiliar o produtor, e a gente tem colocado isso nos dias de conhecimento também. Mas ela também vai para a parte econômica, que a gente fala, não adianta o produtor, se ele não for economicamente sustentável, ele não vai conseguir se manter na atividade. Muito menos vai ocorrer a sucessão, porque o filho dele não vai querer, né? A filha não vai querer tocar a lavoura se ela vê que não tem retorno financeiro. Então a gente fala muito que ele não consegue ser verde se ele estiver no vermelho. Eu gosto muito dessa frase porque ela traduz muito isso, que a gente precisa dar esse suporte para o produtor para que ele possa realmente cuidar da nossa lavoura, da nossa natureza, eu queria falar. Que acaba além sendo do café nossa também, que é o da café é nosso. E Natália, e me fala uma coisa, assim, tem 2 anos, né? A gente está indo para o 3º ano de Gerações, né? Pelo que eu me lembro. Eu lembro quando a Cochupé lançou e tinha dentro um propósito muito grande de fazer um trabalho educativo com esse produtor, né? Para apresentar para ele o que significa, porque que é importante ele participar dessa ação. Como é que está esse relacionamento hoje? Quanto que o projeto avançou nesse período? Ele tem esse viés mesmo educativo. A gente tem, hoje, atualmente, estamos com 489 produtores dentro do Gerações. Então, são 489 membros da cooperativa que estão ali dentro. E eles, a gente gosta de mostrar que é uma forma de desenvolver o produtor mesmo, mostrando isso que você falou, não é obrigatório, ele pode decidir se ele quer participar ou não, mas a gente tem visto um movimento de muitos produtores querendo participar, até a demanda está bem alta, porque a gente tem alguns analistas que estão no campo para auxiliar esses produtores, porque não é um trabalho simples assim, né? Como tem essa visão total da propriedade, leva tempo, então a gente precisa de um analista que vai realmente trazer esse suporte para educá-lo. E só para eu entender como é que é o processo disso, Nath, esse analista ele vai uma primeira vez na propriedade e aí ele de fato acompanha esse produtor durante todo esse período até que ele atinja o 3º nível, né? Que são 3. Isso. Atingindo esse último nível, vocês continuam monitorando e acompanhando para ver se ele se mantém? Isso. Ele continua tendo essa... O analista ele faz uma verificação, ele vai com esse olhar já como se fosse uma auditoria, no sentido de que ele vai, avalia toda a área, pontua quais as melhorias esse produtor pode adotar. Aí esse produtor também é uma troca, assim. Então esse produtor fala aqui eu posso melhorar, o produtor agrega muito no como que ele, né, a visão dele que está ali no dia a dia da lavoura. Então tem esse acompanhamento e a partir do momento que ele está, mesmo que seja no nível 1, 2 ou 3, ele sempre vai ter esse acompanhamento do analista. Então, muitas vezes é o analista que vai no campo e seleciona os produtores, porque a gente fala muito que tem os produtores modelo, né? Tem aquele produtor que você sabe que se você chama ele, os outros, os vizinhos vão se interessar, né? Às vezes perde o medo do que é aquilo e começa a querer participar também. Mas também tem muito, como a gente tem na Cochupé, a gente tem os agrônomos de campo. Então, esses agrônomos também podem indicar para os analistas e falar, olha, esse produtor ele tem um viés mais sustentável, então a gente já pode ir abraçá-lo, né? Então, a gente já começa a incluir esses produtores também. E é muito interessante, porque eu me lembro um produtor que ganhou o prêmio até da SMC, ele é Gerações, nível 3, e outros produtores que entraram, que às vezes eles não têm nenhuma outra agregação de valor pela saca dele. E ele estando no Gerações, ele tem acesso a um mercado diferenciado. Então, isso é muito bom. Você já falou da SMC, eu ia justamente perguntar isso, porque pelo que eu entendi,
Agora, tudo dentro da cooperativa tá linkado, né? O produtor, Sim. para ele participar do programa especialíssimo, ele precisa estar dentro do Gerações, independente do nível, é isso? Exato. Tá. Como eu falei, sustentabilidade e qualidade, elas caminham juntos. Tá. Então, a SMC, ela adotou essa política também. Então, para participar dos prêmios de qualidade de café, tanto o especialíssimo quanto donas do café, ele precisa estar pelo menos no nível 1 do protocolo Gerações. Então, isso mostra que ele se preocupa com a sustentabilidade. E Nath, pra gente deixar assim uma mensagem final para esse produtor, né, que está nos assistindo, a sustentabilidade comprovada no café, ele é um caminho sem volta dentro desse mercado, né? A gente tem visto muito isso e se torna até meio repetitivo eu falar isso, porque eu falo isso acho que semanalmente no Notícias Agrícolas, principalmente aqui no Café em Prosa, que o produtor que não tiver essas práticas de alguma forma, em algum momento ele vai sentir esse mercado com menos potência para ele, talvez, né? Uhum. Eu brinco muito que quando eu estava na graduação ainda, a sustentabilidade ainda era um nicho. A sustentabilidade é um pessoal ali que trabalha com isso. Hoje em dia não tem mais como, né? Todo mundo está dentro da sustentabilidade. E o que eu gosto de pontuar também é que muitos produtores já adotam muitas práticas, as boas práticas agrícolas que a gente fala. E muitas vezes ele não sabe, às vezes, que aquela prática que ele adota é vista como uma prática sustentável. Então o Gerações também vem para mostrar isso para ele. Entender o valor do café dele, entender a responsabilidade que ele tem e que ele dá esse suporte mesmo para ele, assim, não punitivo, sabe? Mas entender que ele pode melhorar, mas que ele já faz muita coisa boa. E então, falando a gente vem para valorizar. Em mercado assim internacional, de modo geral, é muito interessante quando a gente tem a Cochupé, que a gente sabe que a Cochupé tem um peso muito grande nesse mercado, levando lá para fora justamente isso, né? Estamos atentos ao que está acontecendo e nós temos as respostas que vocês estão nos pedindo, né? Isso a gente sempre coloca também, que o Gerações, ele é uma forma da gente... Tudo bem, né? O Renan nem viu. Quase virei deu uma mexida. Vai de novo. Uma coisa que a gente sempre fala, que o Gerações, ele... Esqueci. Vamos de novo. O que era do... Você ia falar, né, que a Cochupé mostrando isso para o mundo é importante enquanto o Brasil. Que a Cochupé enxerga o Gerações como uma forma de preparar o cooperado também para as exigências do mercado consumidor. Tá. E aí eu volto naquela questão, não é que o cooperado, que o produtor, ele não adota práticas sustentáveis ou ele nem sabia da existência, não é isso. Ele faz muita coisa, mas aí é por isso que a gente está nesse momento de preparação, de mostrar para ele ter o reconhecimento do que ele faz e de como ele pode melhorar. E é isso que o mercado consumidor está exigindo cada vez mais, né? Então, acho que com Gerações a gente consegue apoiar o produtor, mas também educar o mercado consumidor para mostrar como que o Brasil é sustentável, como a gente produz um café responsável, quais são as boas práticas que a gente já tem aqui, que a gente tem apoiado o nosso cooperado também. Então, acho que o Gerações, ele engloba todos os lados. E Nath, para o produtor que estiver nos assistindo e que ainda não fizer parte do protocolo Gerações, o que acontece? Como é que ele faz? Por favor, procure, vá no núcleo onde você é atendido na Cochupé, procura o seu agrônomo ou analista que esteja no núcleo mesmo, só diga que você tem interesse em participar do Gerações, aí o analista vai fazer essa visita para você, ele é gratuito, não paga nada para participar. Só basta ter vontade de participar, que a gente vai ficar muito feliz. Espaço tem. Espaço muito bom. Nath, obrigada pela participação, por ter saído lá do cantinho de vocês. Vocês estão atendendo todo mundo. Obrigada, você é sempre muito bem-vinda, você e todo o seu time. Volte sempre e a gente vai junto nessa, sempre. Obrigada, gente. E para você que acompanha mais um Café em Prosa, eu agradeço muito sua audiência e companhia. Um bom final de semana, tomem bastante café e a gente se vê na semana que vem.